A Espanha entrou em campo como uma das grandes favoritas da Copa do Mundo. De um lado, uma seleção recheada de estrelas, acostumada a disputar os maiores títulos do futebol mundial. Do outro, Cabo Verde, um país que muita gente sequer imaginava ver dividindo o mesmo gramado com uma potência europeia. Parecia uma partida decidida antes mesmo do apito inicial, mas o futebol tem uma habilidade única de criar histórias que ninguém consegue prever. Durante 90 minutos, a Espanha atacou de todas as formas possíveis: cruzamentos, chutes de fora de área, jogadas trabalhadas, pressão constante, e em todas elas havia o mesmo obstáculo: um goleiro de 40 anos chamado Vozinha. Defesa após defesa, ele transformou uma partida comum em um dos momentos mais marcantes daquela Copa do Mundo. Quando o árbitro encerrou o jogo, o empate parecia uma vitória para o Cabo Verde. E o nome que dominava as redes sociais, os programas esportivos e as manchetes internacionais não era o de nenhuma estrela espanhola. Era o do goleiro que até em poucas horas antes era praticamente desconhecido para grande parte do planeta. E foi aí que milhões de pessoas fizeram exatamente a mesma pergunta: quem é Vozinha? O apelido surgiu ainda na infância e tem tudo a ver com a forma como ele cresceu. O criado muito próximo dos avós, ele carregou essa ligação por toda a vida. O que começou como um simples apelido de família acabou se tornando sua identidade dentro e fora dos gramados. O mais curioso é que ele não gostava nem um pouco disso. Durante anos, queria ser conhecido apenas como Josimar. Achava Vozinha um apelido estranho e fazia questão de corrigir quem o chamasse assim. Só que, como acontece em muitas boas histórias, aquilo que ele tentava evitar acabou se tornando justamente a marca que o mundo inteiro passaria a conhecer. O nome que era para ser registrado era Valdano, do Jorge Valdano. Só que quando foi para o registro, o meu pai estava no serviço militar, não aceitaram esse nome, de Valdano, e o meu pai teve que mandar outro nome. E eu acho que o meu pai, porque o meu pai e o meu avô torciam pelo Brasil, o meu pai gostava do Josimar, que fazia gols de canto direto e isso. E acerca do meu apelido, do meu alcunha, como se diz. Eu já falei disso. Eu cresci sempre com os meus avós. A minha criação toda foi com os meus avós. Nunca vivi com os meus pais, porque até quando nasci o meu pai ainda era muito jovem, estava no serviço militar. A minha mãe também era nova, mas tinha que trabalhar. Então ficava com os meus avós e fiquei lá para sempre. E eu era uma pessoa, desde miúdo, desde criança, muito competitiva. E não gostava de perder em nenhum tipo de jogo, não gostava de sofrer golos. E como cresci numa rua também que não havia rapazes da minha idade, eu tinha que jogar sempre com os rapazes mais velhos e levava muita porrada. E como era muito competitivo e também era um pouco rebelde, não gostava de levar e não dar o troco, sempre arranjava forma de dar o troco para não ir para casa com a pancada ou com a porrada que eles me davam, e muitas das vezes ia com a cara trancada, chateada, cheio de raiva, e falavam que eu ia fazer sempre queixas aos meus avós e começaram a me chamar Vozinha, e não gostava, ficava mais furioso por isso, mas com o tempo esse nome começou a ganhar outra dimensão. Depois em toda a minha ilha já me conheciam por isso. Já sabes, quando jogas futebol todo mundo te conhece. O nome começou a lastrar. Depois fui chamado sempre assim em Cabo Verde, desde os infantis aos séniores. E quando cheguei ao profissional, curiosamente queria manter o meu nome na camisola, só que nessa equipa tinha outro guarda-redes que era Josimar, e então decidi que dali para frente na minha camisola ia ser sempre Vozinha, que é o nome que todos conheciam em Cabo Verde, e também esse nome fica como homenagem aos meus avós, que foram as pessoas que tiveram mais presentes na minha vida, apesar dos meus pais tiveram sempre presentes, mas passei mais tempo da minha vida com os meus avós. Muito bonita essa homenagem aos avós. Mas a carreira de Vozinha também estava longe do caminho tradicional dos grandes craques. Ele não surgiu em uma academia de elite, não recebeu atenção internacional quando era adolescente, e não foi tratado como uma promessa destinada ao sucesso. Sua trajetória foi construída lentamente, temporada após temporada. Começou no futebol cabo-verdiano e depois passou por vários países em busca de oportunidades. Jogou em Angola, passou pela Moldávia, atuou no Chipre, jogou na Eslováquia e construiu boa parte da carreira em Portugal. Enquanto outros jogadores acumulavam contratos milionários e capas de jornal, ele acumulava experiência. Enquanto outros se tornavam mais celebridades, ele seguia trabalhando longe dos holofotes.
E talvez seja justamente isso que torna sua história tão especial. Ele não é a história de um fenômeno, ele é a história de alguém que nunca desistiu, alguém que continuou acreditando mesmo quando ninguém estava prestando atenção. Enquanto Vozinha construía sua trajetória, Cabo Verde também construía a sua durante décadas. A seleção era vista como uma equipe pequena dentro do cenário africano, mas pouco a pouco a realidade começou a mudar. Os chamados Tubarões Azuis passaram a competir de igual para igual contra as seleções mais tradicionais, conquistaram respeito e começaram a sonhar com algo que parecia impossível para uma nação tão pequena: disputar uma Copa do Mundo. Quando a classificação finalmente chegou, a conquista foi comemorada como um dos maiores momentos da história do país. Não era apenas futebol, era a prova de que uma nação inteira podia sonhar mais alto. E ninguém representava melhor essa caminhada do que Vozinha, porque ele também havia passado a vida inteira ouvindo que certas coisas eram improváveis, que estas metas eram difíceis demais, que certos sonhos estavam longe demais. Mesmo assim, continuou avançando. Quando chegou à Copa do Mundo, ele tinha 40 anos, era um dos jogadores mais velhos do torneio. Muitos atletas da sua geração já estavam aposentados, alguns já haviam iniciado carreiras como treinadores ou comentaristas, mas ele ainda estava lá, vestindo a camisa da seleção nacional e vivendo o maior momento da própria vida. Existe algo fascinante em atletas que desafiam o tempo, porque eles carregam algo que não pode ser comprado ou ensinado rapidamente: experiência. Cada derrota sofrida, cada erro cometido, cada dificuldade enfrentada ao longo da carreira vira aprendizado. E naquele jogo contra a Espanha, parecia que toda essa experiência estava sendo utilizada ao mesmo tempo. Ele não era o mais rápido, nem o mais jovem e nem o mais famoso, mas talvez fosse o mais preparado mentalmente para aquele momento. Enquanto a pressão aumentava, ele permanecia tranquilo. Enquanto a Espanha buscava desesperadamente o gol, ele transmitia confiança para toda a equipe. A cada defesa, Cabo Verde acreditava um pouco mais. A cada minuto, a surpresa ficava mais próxima. Quando o jogo terminou, o mundo finalmente conheceu Vozinha. Jornais internacionais destacaram a sua atuação. Programas esportivos contaram a sua história. Torcedores começaram a pesquisar quem era aquele goleiro veterano que havia parado uma das seleções mais fortes do planeta. Mas talvez o momento mais emocionante tinha acontecido depois da partida. Em entrevistas, ele falou sobre a própria família e revelou que sua mãe não conseguiu estar presente para assistir ao jogo no estádio. Enquanto o mundo inteiro celebrava suas defesas, ele se emocionava ao falar das pessoas que estiveram ao seu lado durante toda a caminhada. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão poderosa, porque ela não fala apenas de futebol, ela fala de persistência, de família, de sacrifício, de continuar acreditando quando ninguém mais acredita. O futebol moderno é dominado por cifras gigantescas, estrelas globais e contratos milionários, mas de vez em quando surge uma história capaz de lembrar o porquê milhões de pessoas ainda amam esse esporte. A história de um garoto criado pelos avós em uma pequena ilha africana, de um homem que passou anos longe dos holofotes, de um goleiro que carregou um apelido que não gostava, atravessou países, enfrentou dificuldades e continuou lutando quando seria muito mais fácil desistir. E que, aos 40 anos, encontrou seu lugar na história diante dos olhos do mundo inteiro. Vozinha não precisou levantar uma taça para se tornar inesquecível. Não precisou marcar gols, nem se transformar em celebridade. Bastou fazer aquilo que fez durante a vida toda: defender. E por uma noite, diante de uma das maiores seleções do planeta, ele não defendeu apenas o gol do Cabo Verde. Defendeu um sonho que levou décadas para ser construído. Temos muito para esse momento, nós realizamos esse sonho. O esforço é todos os jogadores, estamos muito felizes. Sabíamos que não ia ser fácil. A Espanha é uma das melhores seleções do mundo. Saímos aqui com empate, acho que estamos satisfeitos com isso e agora é continuar a trabalhar. Estiveste muito seguro, aquela segurança na baliza também foi fundamental para transmitir toda a confiança à equipa. Sim, sonhei toda a minha vida por esse momento, trabalhei toda a minha vida por esses palcos. Hoje consegui estar aqui e consegui contribuir à equipa com a minha experiência e estou muito feliz por isso. Para terminar de estar aqui nos Estados Unidos da América, neste estádio de Atlanta, a ter os cabo-verdianos já a gritar pelo teu nome, o que significa? É gratificante, estou muito feliz e obrigado a eles que estiveram aqui no campo e todos os cabo-verdianos espalhados pelo mundo inteiro. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu te convido para deixar o like e se inscrever para não perder mais nenhum vídeo como esse.